Olá pessoal, tudo bem? Voltando aí de umas férias aí, né? E iniciando com uma boa notícia, né? Pelo menos uma esperança, que foi a vacinação simbólica hoje promovida pelo governador de São Paulo, né? Um disse-me-disse danado, política para cá, política para lá, em cima da vida dos outros, né? Brincando com coisa que nenhum país no mundo brincaria. Estamos aí, Manaus passando um sufoco danado, mas estamos no momento hoje, nesse domingo, né, dia 17, com essa notícia que nos traz alguma esperança de que essa vacina acelere e que os políticos tomem vergonha na cara e respeitem o povo do nosso país, né? Eu vou hoje abordar alguns temas, vou falar sobre a queda de rendimento do Flamengo, né, o esforço do Fluminense de chegar à Libertadores, né, um pouquinho da final entre Santos e Palmeiras na Libertadores, né? Mas eu quero começar falando justo de um jogo que acabou ainda há pouco. Dois jogos acabaram ainda há pouco, Atlético Mineiro 3 e Atlético Goianiense 1, sendo que o jogo do Atlético foi muito bom os dois Atléticos, tanto o Mineiro como o Goianiense, lá em Minas, fizeram uma excelente partida, né, o que é raro nesse campeonato. E o Atlético jogando muito bem, e eu me aventuro a apostar no Atlético nesse campeonato, se as coisas correrem dentro do futebol, né? Eu gostei muito do jogo do Atlético. Acho que falta um pouquinho de coesão na defesa, de mais força, mais força defensiva, mais resistência defensiva, mas no restante eles fizeram um jogo de excelente toque de bola, dribles e jogadas de velocidade e intensidade. E o Atlético Goianiense manteve o padrão do Mancini, e com o Roberto Cabo fazendo um bom trabalho também. Marcelo Cabo, e não largou o jogo, não abandonou a partida, e foi até o final, já com 3-1 o Atlético no finalzinho, e o Atlético Goianiense chegando junto, apertando e tentando, isso nos acréscimos, né? Agora, o que quero chamar a atenção no momento é esse jogo do Santos com o Botafogo, o jogo da TV, o jogo das 16 horas, e não poderia nunca no verão, num sol de hoje, em São Paulo, no Rio, no Sudeste, ser jogado às 16 horas. A responsabilidade, eu sempre pergunto, é de quem? Quem é que vai assumir a responsabilidade por ter marcado esse jogo às 16 horas? A televisão ou a CBF? Quem vai assumir? Um calor pavoroso, né? Botafogo largando os pedaços, já um virtual rebaixado ao ano que vem, um time que já deu tantas alegrias à torcida do Botafogo no Rio e ao Brasil, com Garrincha, Didi, Quarentinha e outros gênios da bola, e se encontra nessa situação deplorável, devido a péssimas administrações, de má fé, incompetentes e por aí vai. Mas, de qualquer forma, um jogo que não poderia nunca ter sido marcado num horário desse, com sol a pino desses, né? Vencido pelo Santos por 2-1, né? E o Santos, que vai fazer essa disputa, eu até antecipo o assunto da Libertadores, Santos e Palmeiras, vai fazer essa disputa com o Palmeiras na Libertadores. Não vejo algum sentido esse jogo ser no Maracanã. Estão querendo reviver o que? O Santos e Milan de 1963 no Maracanã? Não adianta, as coisas não são iguais. Ninguém vai repetir aquilo que aconteceu. Aqueles times eram outros. E apesar do Palmeiras ter uma boa equipe, e o Santos também, sem torcida então, fica uma coisa sem sentido. Absolutamente sem razão esse jogo ser aqui. Esse jogo tinha que ser lá em São Paulo, no Morumbi, os dois jogos no Morumbi.
Por que não? Um jogo. Vai ser um jogo, afinal. Isso. Eu prefiro assim, inclusive, dá muito mais emoção. Essa história de 2 jogos, sempre leva o primeiro jogo, todo mundo gosta de levar na moleza, para depois decidir na segunda partida. Eu prefiro em um jogo só. Mas, de qualquer forma, eu arrisco um pouquinho de favoritismo para o Palmeiras por estar com uma equipe mais balanceada, com mais força, um pouquinho que o Santos. Embora eu já tenha dito a vocês que, para mim, não adianta, porque força sozinha não vence futebol. Se você não tiver talento, habilidade e capacidade técnica, vai tudo para o brejo. Mas o Santos tem o Marinho, tem um grande time, jogadores insinuantes, joga de forma insinuante, é um time perigoso, é um time bem armado, o Cuca é um excelente treinador, mas eu acho que o Palmeiras tem um pouquinho mais de resistência defensiva e um banco melhor. Talvez esse banco faça diferença, mas vamos ver. Eu não tenho, para esse aí eu não tenho nenhum favorito, né? O Palmeiras devia agradecer muito por ter chegado a essa final, porque o juizinho de River Plate e Palmeiras em São Paulo na quarta-feira ajudou o Palmeiras e muito. Foi uma vergonha a arbitragem, que eu não quero nem saber de onde ele é, o juiz. Se a produção aqui sabe, me avisa, mas eu nem sei de onde é, nem quero saber. Foi ridículo, foi vergonhoso. E o Palmeiras passou até o último segundo da partida dando bico para o alto para se salvar de uma partida excepcional do River Plate. Mas deu mole lá em Buenos Aires, deixou um placar muito elástico e aí depois ficou difícil de descontar aqui. Mas indo da maior torcida do Brasil, Flamengo, uma das maiores do mundo, se não a maior, é estranho o que está acontecendo, porque há um ano atrás a torcida do Flamengo estava vivendo uma lua de mel com o time, com escudo, com urubu, com tudo. O Flamengo estava por cima da onda, jogava um futebol de alto nível. E o Flamengo vem caindo, jogando com pouca vontade, já trocou o treinador, já trocou o outro que entrou no lugar dele, agora veio o Rogério Ceni, que eu não levaria tanto assim para o lado do... não é a pele do Flamengo, porque isso aí é relativo. Devido à qualidade do treinador é que é o mais importante, que ele se adapte e saiba dirigir a equipe do Flamengo. Outros problemas internos que têm aparecido e têm sido veiculados aí, é que eu acho que estão levando o Flamengo a uma situação mais de desorganização interna. O Flamengo não é aquele Flamengo do final do ano passado, está longe disso, né? Vocês viram no jogo com o Fluminense isso acontecer, saiu na frente e ele perdia gols com facilidade e não se importava. O Flamengo do ano passado era um Flamengo intenso, ele fazia 1, era 2, era 3, ninguém pegava um jogador do Flamengo disparado em velocidade, ninguém. Esse Fla-Flu, por exemplo, de 2-1 Fluminense, ele chegou a dar praticamente o gol da vitória para o Fluminense, um jogador experiente como o Felipe Luiz. Quer dizer, o Flamengo tocou bola, trocava passes de 5 metros, sem vontade nenhuma de chegar a lugar nenhum. Parecia que estava correndo para não chegar. E aí o Fluminense se empenhou, o Fluminense tem o nome e conseguiu a vitória. Mas eu não estou falando sobre esse jogo em si, eu estou falando sobre os jogos que o Flamengo vem demonstrando a sua fraqueza, a sua queda, a sua diferença de produção, né? E recentemente perdeu para o Ceará, aqui no Maracanã, por 2-0, amanhã joga com Goiás, né? E é muito desagradável saber que uma equipe com uma folha salarial igual a do Flamengo e com uma torcida igual a do Flamengo está assistindo o seu time, parece que nadar e morrer na praia. A expressão que eu acho mais correta é essa, né? E acho que isso é um pouco de desgaste do próprio ambiente do clube.
o clube sofreu um desgaste de ambiente e um desgaste de barriga cheia, né? O Flamengo está precisando de uma injeção de ânimo, de vontade, de disposição, de troca, mas não só de treinador, e não adianta ir buscar o cara lá na Escócia, no Polo Ártico. Muitas vezes está aqui, feito um Mancini da vida, que é um excelente treinador, né? O próprio Cuca e outros, Luxemburgo e outros mais. Não há necessidade, não é através do treinador. Já o caso do Fluminense é um caso que envolve empresário, envolve direção, uma direção onde o presidente se elegeu às custas do Celso Barros, que era o antigo patrocinador do clube, e que é acusado de uma série de problemas e tudo, relativos à justiça. Eu não tenho nada com isso, eu não sou investigador, nem jornalista esportivo, nem jornalista investigativo. Não é o caso. O caso é que o Mário Bittencourt se elegeu às custas do Celso Barros e depois de se eleger, largou o Celso Barros de lado e casou com o Angione. E o Angione já é um macaco velho do tempo do Vasco, com o Eurico, com o Isaías Tinoco, que sabia fazer as jogadas dele. E o Fluminense não esconde de ninguém a sua intenção de divulgar a sua base, seus jogadores de base. Aí só falam em joias de Xerém, joias, quer dizer, o Fluminense está vendendo, está formando jogadores ou formando brilhantes, pedras preciosas? O senhor fala nisso, não vamos ser campeões com pedras preciosas, com as joias de Xerém que são a nossa diferença, nosso diferencial, a nossa força está em Xerém. É muito bom revelar jogadores para o clube, não para empresários levarem o dinheiro todo depois dele ter trabalhado no clube e sem ganhar nada. Porque em 1980 eu me lembro que o Fluminense ganhou com uma base de jogadores, inclusive alguns jogaram comigo, que era do clube, treinava em Laranjeiras, mas não como esse de Xerém. Esse de Xerém, toda hora anunciam, desde a época, era Toró, era não sei quem, que ia ser o maior, agora é Calegari. Agora eles acham que o Calegari é um grande lateral direito, só falta comparar Carlos Alberto Torres. O garoto tem 1000 defeitos de posicionamento, de bater um lateral, não sabe, mal sabe bater um lateral, é esforçado, marca duro, mas é só isso. O reserva dele, o Igor Julião, eu acho superior, mas não está agradando a certas correntes do clube, porque quem está mandando no Fluminense é exatamente o mesmo pessoal que estava mandando quando quase o Fluminense caiu para a segunda divisão, que o Cuca foi lá com aquele time do Fred, do Michael e salvou. E a própria empresa que banca o Calegari comprou um dos melhores jogadores do Fluminense naquela ocasião, que era o Michael, e levou lá para fora, para a Rússia. Então, enquanto continuar o empresário mandando além da conta, dando as cartas num clube, dizendo quem fica, quem sai, quem dirige, quem não dirige, quem eu quero que escale, quem eu não quero que escale, vai ser assim. O Fluminense vai ficar ao sabor dos empresários e sempre chorando mágoa que não tem dinheiro no cofre. E não vai ter mesmo, porque os jogadores ainda por cima são vendidos por valores absurdos e pouco claros. Então, esse para mim é o principal problema do Fluminense. O Fluminense tem que se decidir e voltar a ser grande. Senão ele corre o risco de fazer companhia ao Botafogo de hoje e talvez o Vasco. Não que o Vasco eu pense que vai cair, eu não sei se vai cair, mas que comece a cair de produção, e ele já caiu de produção, muito, e o Flamengo fique absoluto no Rio de Janeiro, sozinho, mesmo com seus defeitos e seus problemas. Então, pessoal, é isso aí, vamos aguardar essa final aí do Palmeiras com o Santos, e esse desfecho do Brasileiro, onde eu repito mais uma vez, eu sou mais o galo mineiro, se é que eu estou entendendo como é que funciona, como é que a banda da CBF toca. Um abraço para vocês.